Recebi uma história de uma seguidora que ela já nos acompanha há algum tempo e ela disse: Gilbert, agora eu estou pronta para contar minha grande história de amor. Então senta que lá vem história. Olha, não tem nem feijão. Lá no começo dos anos 2000, ela sai junto com as amigas, final de semana, para tomar um drink, para uns barzinhos, desestressar um pouco, conversar. E no meio de tanta gente, ela conhece um rapaz. Os dois começam a conversar, trocam drinks e também trocam o telefone. Dias depois se encontram, somente os dois, e conversam bastante. E entre risos e abraços surgem o primeiro beijo. Decidem ali começar um namoro. Ela decide dar uma oportunidade ao destino. O namoro, muito tranquilo. Nesse namoro, a cada dia ele fazia com que ela se sentisse mais segura. E depois de quase um ano, eles decidem então trocar aliança. Ficam noivos. Fazem planos, projetos, falam sobre viagens, acontecimentos, ter uma família, ter um filho, ter carro, ter casa, enfim, decidem se casar. Depois do casamento, a cada dia ela tem mais certeza de que o príncipe encantado, ele existe. Um ótimo marido, agora um ótimo pai, um homem muito presente. Eles alugam uma casa boa, mas logo depois eles compram a casa própria. Muito felizes, logo depois compram um carro e logo depois compram outra casa, que agora essa casa está de aluguel para ajudar na renda da família. O filho está crescendo, lindo e maravilhoso. Um pai presente, um pai super dedicado, um homem amoroso, um homem sempre preocupado com o que era importante para a esposa. As amigas morriam de inveja. As amigas diziam: amiga, não sei onde foi, meu, pelo amor de Deus, olha que um raio desse não cai na cabeça da gente duas vezes, porque esse homem ele é totalmente morto de amores por ti. Um homem que era 24 horas ao lado da esposa. Viajavam bastante, conheceram muitos estados pelo Brasil afora. Ele, como representante comercial de uma grande empresa, era um homem muito dedicado ao seu trabalho e surgiram várias boas promoções que colocaram eles num nível econômico muito à vontade, muito confortável. Mas o mundo nos prega peças. Um certo dia, depois de um final de semana onde eles tinham viajado e tinham feito algumas extravagâncias, curtindo, bebendo, se divertindo, ele começa a sentir alguns incômodos na região do estômago. E ao voltar para casa, ele agenda com o médico para então fazer alguns exames de rotina. E aí o mundo prega uma peça nessa mulher. Ela descobre ali que o seu marido ele está com câncer. E o câncer é muito agressivo. E aparentemente ele está tranquilo com aquela situação. Ele dizia que estava feliz, porque a mulher da vida dele estava com ele. E que ele acreditava que ia acontecer o que Deus decidisse que fosse para acontecer. Mesmo assim, ele continua algum tempo trabalhando, mas o corpo agora pede por descanso. E ele sai do trabalho e a esposa paga alguém para cuidar dele. Mas chega um ponto em que ele precisa da presença da esposa. Ela pede afastamento do seu trabalho por um tempo, mas depois o pessoal demite ela mesmo. E o pai dela diz para ela ficar tranquilo porque ele vai segurar as pontas financeiramente até que tudo se resolva. E assim o pai dela fez. Ela, pensando no ótimo marido que ele sempre foi, no ótimo pai, um homem que chegava a negar os próprios desejos para realizar os desejos dela e do filho, valeria a pena sim ela fazer todo tipo de sacrifício para estar e para cuidar do marido, o príncipe encantado da vida dela. E assim ela o fez. Agora, 24 horas dentro de casa, cuidando do marido, ela vê o corpo do homem lindo e maravilhoso começar a definhar. Era o começo do fim. A boca já cheia de afta e o corpo cheio de metástase. Já não lembrava o que aquele homem forte e vigoroso foi alguns anos atrás. Às vezes ela chorava no quarto escondida, no banheiro, no chuveiro, junto com o filho, e mostrava uma mulher guerreira perto do marido. Um certo dia ele dorme e ele não acorda mais. Choros, lágrimas, mas temos que seguir. Temos que cuidar dos trâmites legais, o velório do grande amor da vida dela. Em uma capela, onde muitos amigos, onde todos os parentes, onde muitos vizinhos estavam e falavam sobre aquele homem tão presente e apaixonado que era, estavam também pessoas que ela nunca tinha visto. Começou a chegar várias pessoas. Todos diziam que conheciam ele, mas a esposa não sabia quem era. Para um carro e desce uma mulher junto com uma criança, um menino de aproximadamente 8 anos de idade. O menino já entra desesperado, chorando. E aquela mulher, agarrada com o menino, vai até o caixão e, agarrada com o caixão, chora desesperadamente. Sem ninguém entender, a esposa e os parentes mais próximos se aproximam e diz: quem é você?
Você conhecia meu marido? E aquela mulher olha para a esposa daquele que está no caixão, do príncipe encantado dela, e diz: ele era o homem da minha vida, ele era meu marido. Aí ela disse: não, você está enganada, esse aí você deve estar... Não, moça, você deve ter errado a capela. Esse é meu marido. Eu disse: não, ele é meu marido. Nós somos a outra família que você não conheceu. E esse aqui é o filho dele. E o filho dele, sem olhar para a esposa agora viúva, se agarra com o caixão e diz: pai, faz isso não, não vai não, papai, eu preciso de tu. Aquele homem, ele passou a vida toda tendo uma vida dupla. Ele tinha uma outra família, mas a esposa nunca desconfiou. Ele era um homem presente, ele era um homem que se dedicava integralmente para a esposa e para o filho e para a casa. Viajava com a esposa, se dedicava, negava os seus próprios desejos pelas coisas que a esposa achava importante para ela. O celular, a senha, a esposa sabia. E quando ele chegava do trabalho, ele jogava o celular na frente dela, na estante, e ela ficava à vontade se ela quisesse olhar. Não existia segredos. Ela não tinha por que desconfiar. Ela nunca teve motivos para desconfiar. O mais louco é isso. Mas durante todo o período da reclusão e do momento em que ele estava acamado, ele nunca se lamentou, ele nunca chorou, como se ele soubesse o que ele estava pagando. Ele dizia: a vontade de Deus seja feita. E muitas pessoas não entendem, porque algumas pessoas que quando adoecem, elas caem de cama e elas ficam muito tempo sofrendo. O nome disso é expiação. E se você der um Google, você vai encontrar o que significa expiação. E expiação é o cumprimento de pena imposta a uma pessoa que imputou algum tipo de crime. Sabe quando você diz: não fique com raiva de quem te fez mal, porque quem plantou foi ela, a colheita será dela. É sobre isso. O mundo espiritual, ele não dorme. Algumas pessoas, Algumas pessoas dentro de uma crise existencial, algumas pessoas quando descobrem que estão doentes e essa doença muitas vezes é terminal, primeiramente elas passam pela expiação. Aquela esposa foi embora. O príncipe encantado virou sapo naquele momento e ela não aguentou ficar no velório do próprio amor da vida dela, que ela cuidou até o último minuto. A suposta segunda esposa, sim, essa ficou. Ela não quis ir embora, junto com o filho do agora falecido. E ficaram até 8 minutos. E foi eles quem sepultaram aquele homem, que era um príncipe, que agora não tem mais nada de príncipe. E quando a esposa achava que tudo estava resolvido, o mundo novamente prega uma nova peça nela. A justiça obriga a ela a se desfazer de tudo que ela tinha. Metade ela ia ter que dar para aquela outra esposa, que é amante na verdade. Ela prova diante das leis que sim, o filho era do rapaz, do falecido, e que ela tinha sim uma união estável com aquele homem. O juiz então determina que tudo que eles construíram, tudo que eles compraram, fosse dividido. A esposa perdeu metade de tudo que, com muito sacrifício, ela também comprou e pagou por aquilo. Aos poucos, o castelo desmoronou, tudo virou decepção, tudo virou fel, tudo virou uma história estranha, uma história macabra de terror, que destruiu todos os sonhos, que destruiu todo um orgulho e uma reverência que ela tinha por aquele relacionamento. Outro dia eu fiz um vídeo curto, onde eu disse: tomei ranço, tomei nojo, tomei raiva, até do nome, até da voz. E não é cuspindo no prato que eu comi, mas se pudesse voltar no tempo e pudesse conhecer hoje como eu conheço, preferia ficar com fome. Foi o que aconteceu com ela. Essa esposa descobriu de uma forma agressiva que uma pessoa ingrata é, no fundo, um grande egoísta, que só pensa em se satisfazer e usar, muitas vezes, a bondade e a inocência daqueles que decidiram confiar neles. Essa é a história da nossa seguidora e a próxima pode ser a sua também.